Uma das coisas mais importantes da criação é a ração. Primeiro, porque ela onera demais os custos, mais de 60% a 70% dos custos de produção vem da ração. E além disso, ela influencia diretamente no desempenho, na eficiência da atividade. Por isso o vídeo de hoje é dedicado a discutir qual a melhor ração, qual a melhor opção para a gente ter um negócio rentável e lucrativo a longo prazo. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E é claro, quem já acompanha o nosso trabalho sabe que não existe fórmula mágica, não existe o segredo da nutrição. Existe conhecimento, existe entender o mecanismo da nutrição de maneira simples, tranquila, para poder fazer a melhor escolha. E nesse sentido, a melhor ração, ela primeiro tem que olhar para o animal que você vai trabalhar, para as exigências nutricionais que a gente chama. Esse é o primeiro ponto. Isso vai depender de uma série de fatores. Primeiro, a espécie que você vai trabalhar, no nosso caso, galinhas. Recortou galinhas? Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é produzir carne, é produzir ovos, é usar raça pura, é usar linhagens comerciais. Tem que definir muito claramente para poder direcionar a melhor ração, a melhor nutrição. A ração que é utilizada para frango de corte, para abate, não é a mesma da ração utilizada para fase de postura. Você não pode usar ração de postura para engorda e ração de engorda para postura. Mas por que isso? Porque são diferentes, são melhoramentos genéticos com propostas diferentes que trazem exigências nutricionais diferentes. Essa é a grande questão. Esse animal para abate, ele exige uma nutrição, uma alimentação diferente daquela galinha que vai produzir ovo, que o foco não é ganhar carne, mas sim produzir ovos. E além, é claro, da espécie, da categoria, do objetivo que você quer, outra coisa fundamental é a idade. A idade influencia demais na exigência. Cada fase de vida do animal, ele precisa de uma quantidade diferente de nutrientes. Por isso, a Escola de Avicultores trabalha com essas divisões: pré-inicial, inicial, recria 1, recria 2, pré-postura, postura 1, postura 2, postura 3, e aqui ainda cabe mais divisões, cabe diferenciações. Tem rações que trabalham aí com pico, pré-pico, que é pico de postura. Você tem outras divisões. A gente trabalha aí mais ou menos nesse sentido porque a exigência é diferente. Não dá para trabalhar uma única ração em uma fase, por exemplo, de crescimento. Vamos pegar que a fase de crescimento, a fase de recria da poedeira é de 7 semanas até 16, 17, que é quando entra aí a pré-postura. De 7 a 17, de 6 a 16, são 10 semanas. 10 semanas existe uma variação muito grande na exigência do animal. Quer ver um exemplo? Vamos pegar essa tabelinha da Lohmann, que é muito interessante, ela ilustra muito bem isso. Só vamos olhar aqui, por exemplo, na proteína, na exigência de proteína, e aqui é um gráfico de crescimento diário, ou seja, quanto essa poedeira cresce por dia. E aliado, é claro, à exigência dos nutrientes. E o que eu queria chamar a atenção aqui é a exigência de proteína, principalmente nessa fase mais inicial. Aqui você tem um pico, um crescimento máximo, significa que ali, próximos das 5, 6 semanas, a gente tem o crescimento máximo no dia, é o dia que elas mais crescem aí, é nesse período de fim de cria, entrando já na transição de recria. Depois o crescimento ele começa a diminuir gradativamente, na verdade bem rápido aí, Claro, a ave continua crescendo e cresce até 30 semanas em média, mas aqui a relação de crescimento por dia, ela diminui esse ímpeto, Diminui esse crescimento diário e com isso a exigência de proteína. Olha só esse buraco de exigência de proteína que a gente tem aqui, exatamente na fase que compreende a recria 2, que é entre 13 até 16 semanas. Tem uma diminuição da exigência de proteína que depois volta lá na fase de postura. Não como na fase inicial, mas tem uma exigência maior do que nessa fase. Então, se a gente está pegando uma ração de crescimento que vai de 6 a 16 semanas,
a gente não está respeitando essa diferença. Estamos respeitando, de repente, esse início da recria, que ela precisa de mais proteína, mas onde ela precisa de menos proteína, eu estou colocando mais proteína, porque eu não dividi aqui entre recria 1 e recria 2. E o que vai acontecer é que eu estou sendo ineficiente. Eu não estou utilizando a quantidade que a minha galinha precisa, estou usando mais, na verdade, do que ela está necessitando e ela está excretando. Eu estou jogando proteína literalmente pelas excretas, está indo para a cama. E as exigências nutricionais, elas também estão relacionadas aos fatores ambientais. Outro ponto importante, por isso que varia bastante essa questão de formulação, porque a gente tem influência da ambiência, que é o mais importante. Vamos olhar de novo mais uma tabelinha aqui, né? A gente gosta aí da ilustração com informações, com ciência. Se você olhar o consumo de ração, essa tabela demonstra o consumo de ração e a temperatura ambiente. Olha só que interessante. Quando está 10 graus, ela come em média 132 gramas. É uma ingestão diária por ave dia, na fase adulta, da postura, é claro, de 130 gramas. Conforme a temperatura vai subindo, essa ave vai diminuindo o consumo, até chegar lá com 35 graus no ambiente, um consumo de 100 gramas. Só que de repente você formulou essa ração para ela consumir 115 gramas, porque também a quantidade ela vai variar da formulação de ração, da quantidade, da densidade dos nutrientes, da energia, de outras questões ali da dieta. Eu posso trabalhar com 100 gramas, mas desde que eu aumente a densidade energética, aumente ali o teor de proteína, e posso trabalhar com 120 gramas, diminuindo um pouco aí essas relações. Dá para fazer esse ajuste, inclusive em quantidade e teor nutritivo da dieta, isso é importante também. Mas não é o caso aqui que a gente está discutindo, a gente só está olhando para o aumento da temperatura ambiente e a relação com o consumo. Quanto mais calor, mais quente, menos ela come ração. E é claro que isso vai refletir na produção. Ela come menos, ela produz menos. E aí no calor a galinha geralmente produz menos ovos, quando nos dias que estão muito quentes. E tem uma relação direta também com a diminuição do consumo. Aí entra conhecimento para o avicultor fazer manejos para ajustar essa rota aí e não deixar acontecer essa queda, ou aumentar a densidade energética da dieta, enfim. Mas além da ambiência, mais relacionado à temperatura aqui, outros fatores também vão influenciar na exigência nutricional dessa ave. Por exemplo, a densidade de aves, quantas aves por metro quadrado você vai trabalhar influencia, como está o seu galpão, as condições, os equipamentos, a dimensão dos equipamentos com relação ao número de aves é muito importante. Outra coisa fundamental aqui que vai influenciar na exigência da ave é possíveis problemas com estresse, com patógenos, com doenças. Se você tem piolho, por exemplo, ácaro atacando essas aves, com certeza isso estressa demais, diminui o consumo de ração e vai levando a outros problemas. E aí a gente também precisa ajustar a formulação de ração. Então percebe que a ração perfeita, a melhor ração para as aves, é aquela que você vai ajustar exatamente na condição que você está trabalhando naquele momento. É claro que a gente tem um norte, a gente tem um padrão para estabelecer, mais ou menos relacionado às linhagens comerciais. Inclusive, fica comigo até o final do vídeo que eu vou falar sobre esse conteúdo, a fórmula de ração feita por mim aí para poedeiras nas diferentes fases. Mas a gente tem que levar em consideração sempre saber que não existe a fórmula mágica, que a gente tem que seguir a exigência da ave que eu estou trabalhando, as condições ambientais. Uma outra coisa muito importante relacionada a isso é que na avicultura caipira, nos sistemas caipiras que a gente trabalha, as aves elas têm uma exigência, uma demanda de energia maior. Então muito cuidado quando você pega formulações prontas de colegas ou segue guias de manejo em si, porque pode ser que aqueles guias, que aquelas condições que aquela formulação foi feita é para galinha em sistema convencional, principalmente galinha em gaiola.
onde a exigência é muito menor, principalmente de energia. Agora, se você pega uma área de pasto robusta, a ave tem um gasto energético, um gasto calórico muito alto. E aí eu preciso repor essa quantidade de energia da movimentação, do sistema em si, do acesso à área externa e considerar ainda a energia para a produção. Porque é uma pirâmide, é sempre nessa sequência que ela vai usar primeiro a energia para manutenção da vida, do metabolismo, depois ela vai usar a energia de fato para o crescimento, para o desenvolvimento e por fim lá ela vai usar para a produção, que é a reprodução da poedeira. Então, por último, ela usa energia para a produção. Se ela não tem energia para as outras coisas, ela não vai produzir ovos. Então você tem que suprir essa escadinha para chegar até a produção e máxima produção eficiência. Então aqui cabem estratégias na formulação de ração. Uso de óleo vegetal, por exemplo, em 1%, até 2% no máximo, para elevar a densidade energética, principalmente se a ave se exercita muito na área externa, aumentar a quantidade de ração, enfim. Também existem ajustes para melhor ração aqui nesse caso. E um outro ponto que a gente precisa levar em consideração, além da exigência nutricional, são os alimentos, é a matéria-prima que eu vou utilizar. Aqui eu estou falando basicamente para formular a própria ração, porque além do custo geralmente mais reduzido, você consegue fazer essa segmentação melhor, fazer essa divisão das fases, colocar o que ela realmente precisa e, além disso, usar os ingredientes que a gente sabe da onde está vindo, quanto tempo ele está ali armazenado, quanto mais fresco esse alimento, melhor. E a gente tem vários alimentos que podem ser utilizados, várias matérias-primas. Ficamos muitas vezes presos no binômio milho-farelo de soja. Mas vamos lembrar que depende de vários fatores a escolha desses ingredientes. A disponibilidade na região, claro, o preço é muito importante. Nós temos várias questões a serem levadas em consideração e dá para fugir só do milho e do farelo de soja. Tem que ver a disponibilidade de outros ingredientes, do que você tem de potencial, mas fuçando aí no território, muitas vezes encontra coisa de qualidade com inclusão alta. Por exemplo, sorgo, milheto, próprio trigo, arroz, muitos ingredientes têm altas taxas de inclusão sem perder qualidade, sem perder produtividade. Então a gente tem que saber buscar alimentos considerados alternativos, que não são tão alternativos assim. Aí entra a questão da ração pronta, porque na ração pronta dificilmente você vai ter lá só o binômio milho e farelo de soja. Você tem vários alimentos ali, vários ingredientes inclusos. Farelo de amendoim, farelo de glúten, de milho, de glúten, farelo de algodão, farelo de trigo. Você tem vários ingredientes que são utilizados além só do milho e do farelo de soja para você diminuir os custos de produção. E é claro que tem que saber equilibrar isso certinho para ter uma ração balanceada de acordo com a exigência da ave naquela fase. E uma coisa legal de a gente visualizar é essa tabelinha, esse esqueminha, que o avicultor ele precisa ter isso em mente, entender pelo menos essa lógica da divisão do alimento, que é matéria seca e água, e a gente só aproveita a matéria seca. Não, a base da formulação, inclusive, ela tira, ela desconsidera a parte da água, da umidade da ração. Porque o grão por exemplo, o milho tem umidade, tem 9%, 8% pelo menos de umidade. Então 92% do milho é matéria seca, mas 8% é a água, é a umidade. Então a gente desconta essa umidade para poder pensar na formulação de ração. E dentro dessa matéria seca, que é os nutrientes ali que eu vou pensar, que é glicídios, glicídios são carboidratos, carboidrato é que vai dar energia para a galinha, principalmente a reserva vegetal, o amido, é o principal carboidrato utilizado pelas aves para energia, para gerar energia. Mas a gente também tem proteína, então geralmente o alimento também tem proteína, ou tem alimentos que têm proteína. Tem também os glicídios. Glicídios nada mais são que gordura. A gordura, lipídio, é o glicídio, também faz parte da composição do alimento. E aí vitaminas e macro e microminerais ali na esfera da matéria mineral.
Então é muito importante. Matéria orgânica, basicamente a gente tem carboidrato, proteína, vitaminas e gordura. E matéria mineral, macro e microminerais. E por isso, fazendo uma formulação de ração misturando milho, farelo de soja e núcleo, e um calcário calcítico, pela exigência da poedeira, mas aí sim, só na pré-postura ou na fase de postura, a gente não vai incluir, né, calcário calcítico na formulação de ração da fase inicial, de recria. Isso é incluso só lá na fase de postura. Na fase inicial, milho, farelo de soja e núcleo. E o que é isso na verdade? Núcleo é a mistura de minerais, macro e microminerais e vitaminas. A galinha precisa para se desenvolver, para manter tudo certinho. E milho é a fonte de carboidrato, de energia. E aqui entra o farelo de soja, que é a fonte de proteína. Então a gente tem basicamente uma boa fonte de energia, o milho, uma boa fonte de proteína, o farelo de soja e o núcleo, que aí sim a gente compra pronto no mercado aí e ele já é uma mistura de vitaminas e minerais. E vem outras coisas importantes, aminoácidos essenciais, por exemplo, porque o farelo de soja tem um pouco de deficiência nos principais aminoácidos que a ave tem muita exigência, lisina e metionina. Então pode ver que no núcleo geralmente você vai ter lisina, metionina ou pelo menos deve ter, principalmente para galinhas. Então como fazer, como ter a melhor ração para a sua criação? Temos que levar em consideração, antes de mais nada, o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Vai trabalhar com corte, com ornamental, com raça pura, com postura, comercial, linhagens? E aí sim, olhar a exigência nutricional dessa ave. Hoje a gente tem todas as linhagens aí possíveis, a tabelinha de exigência nutricional. É só ver o quanto ela precisa de cada ingrediente. Vem a outra parte de alimentos. Dividimos os alimentos ali para juntar com a exigência nutricional dessa ave e fazer uma dieta assertiva para cada idade. Lembrando que a exigência leva em consideração várias coisas, objetivo, idade, enfim, ambiência. A gente formula rações diferentes, por exemplo, em épocas do ano diferentes, verão, inverno, e usa alimentos diferentes. Pode-se usar um óleo vegetal para incrementar a formulação de ração, principalmente se estiver muito quente, que ela diminui o consumo, se aumenta a densidade energética da ração, ou se ela está numa época de frio. E uma coisa importante é que quando você for formular a sua ração, a primeira coisa que tem que olhar é o núcleo, porque o núcleo ele tem a porcentagem de inclusão, geralmente 3, 4, 5, 6%. Mais comum aí no mercado 4, 5%. Então você tem que sempre formular sua ração em cima da porcentagem de inclusão do núcleo. Primeira coisa que você vai olhar, quantos por cento o núcleo que eu estou utilizando pede de inclusão? É 4%? E aí então eu vou ajustar o resto dos ingredientes, milho, farelo de soja e de novo, não podemos ficar presos só neles, tem muita coisa para ser utilizada, dá para diminuir o custo de produção e manter eficiência lá em cima. Então a gente pode aí fazer uma mistura legal para poder atender às exigências das aves. Nas diferentes fases, esse é um ponto importante. Muita gente peca usando ração de crescimento para a fase inicial e aí você não dá os nutrientes adequados para aquela fase. Ela tem um crescimento mais lento, vai afetar na eficiência, na produção, vai afetar na renda, na rentabilidade do avicultor, no seu bolso, né? Então é muito importante pensar nessas questões quando for formular a própria ração para as aves. E se você quiser ter um norte da porcentagem de inclusão dos ingredientes nas diferentes fases, uma proposta aí feita pela Escola de Avicultores, eu estou deixando um link aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado do nosso livro digital, do nosso e-book, que tem todas as informações. Pega desde genética, infraestrutura, planejamento e nutrição. Tem uma boa descrição, bom conteúdo sobre nutrição e no fim do livro digital a gente tem a tabela exemplo de formulação de ração. Se você quiser ter acesso aí à formulação de ração da escola, confere aqui, vê se faz sentido para você. Tem planta de galpão, do jeito certo da construção,
Tem calendário de vacinação, discussão sobre biosseguridade, vacinas. Acesse o nosso livro digital, vem conhecer o nosso material e um excelente estudo. Obrigado por acompanhar até o final esse conteúdo. Espero você no próximo vídeo, toda segunda e quinta, 8 horas da noite. Um grande abraço!